Oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nessa aula a nossa ideia é a gente conversar sobre atos administrativos, tá? Preliminarmente, o que eu digo para vocês? Atos administrativos, se na sua prova vai cair direito administrativo, pode ter certeza que pelo menos uma questão de ato administrativo vai cair. Isso aí é líquido e certo, podemos dizer assim. Com certeza alguma coisa de ato administrativo vai cair. E assim, por ser uma matéria muito doutrinária, pessoal, a gente não encontra muitos artigos de lei que falem sobre atos administrativos. Tanto que a gente se usa da Lei de Ação Popular, a gente usa a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, e mais algumas outras leis, a 8.112, né, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, é muito importante também. Enfim, a gente acaba se valendo de vários textos legais e de muita doutrina também, pessoal. Então, ato administrativo é um assunto um pouco mais chatinho, porque tem muitas ideias aí que você vai encontrar em doutrina, em entendimento dos juristas, dos autores. Então, atos administrativos tem que tomar cuidado e vale a pena aprofundar o estudo de atos nos estudos de vocês. Se puderem, se tiverem um tempo, é sempre bom, é sempre recomendável ler algum livro, capítulo de algum manual de direito administrativo sobre atos administrativos, porque realmente é uma matéria muito densa e ela é muito cobrada em prova, então tem que ficar ligado. Nossa ideia aqui é, desde a definição, nós vamos conceituar o ato administrativo e a gente vai caminhando, vamos evoluindo na matéria aí, conversando dos principais tópicos. Claro, tudo que a gente tem visto que está caído em prova, a gente vai abordar com vocês aqui. Mas eu sempre recomendo um aprofundamento nessa matéria, porque é uma matéria bastante densa, é difícil e muito cobrada. Então, por isso é bom a gente ficar ligado. Tranquilo, pessoal? Então, atos administrativos. Primeira coisa, vamos tentar conceituar, né? Vamos partir de um raciocínio mais abstrato e aí a gente vem ao final para conceituar atos administrativos. Primeira coisa, pessoal, lá quando a gente estuda, isso aqui, o pessoal que é da área jurídica deve se lembrar das aulas de direito civil, né? Lá no direito civil, conceitua-se o que é ato, o que é fato, o que é um ato jurídico, o que é um fato jurídico. Então, digamos, pegando emprestado um pouco, né? Esse conhecimento que a gente tem nas aulas de direito civil, para o pessoal que é da área jurídica, quem não é da área jurídica não tem problema, mas enfim, só para trazer para vocês o seguinte, existe fato jurídico. O que é fato? Né? De maneira geral, fato é todo acontecimento, todo evento alheio à vontade do homem. Né? Então, assim, tendo vontade do homem ou não, o que acontece é um fato. Né? Fato é um acontecimento, simplesmente assim. Agora, existem certos fatos que, tendo vontade do homem ou não, numa escala de valores, no que a gente chama de uma escala axiológica, né? Quando a gente fala em escala de valores, queremos dizer axiológica, não é? O homem pega certos acontecimentos e encaixa esses acontecimentos para o mundo do direito. Então, com base em certos valores, o pessoal selecionou e disse, olha, esse tipo de acontecimento é importante para as relações jurídicas, é importante para o direito, é importante para coordenar as relações entre as pessoas. Então, valorou-se, digamos assim, estabeleceu-se valores aí para certos fatos, para certos acontecimentos. E esses fatos, digamos, mais valorizados passam a ter o que a gente chama de repercussão jurídica. Interessam, portanto, as relações entre as pessoas e seus bens, enfim, passam a ter, portanto, importância jurídica, porque o homem convencionou que certos acontecimentos vão ter maior importância jurídica. Sendo assim, a gente está diante de um fato jurídico. Então, fato é um acontecimento que tem relevância para o direito. Não é apenas um acontecimento. O que apenas acontece é um fato. E ele pode não ter relevância para o direito, não gerar bens, direitos, enfim, algum. Né? Se ele não gera isso, então ele é simplesmente um fato. Fato jurídico é aquele recorte que você faz, aquela seleção que dentre certos fatos que aconteceram no mundo, eles, né, convencionou-se, né, que aqueles fatos têm relevância para o direito, para as relações jurídicas. Então, esses vão ser fatos jurídicos. Agora, dentro dos fatos jurídicos, esses que têm relevância para o direito, existem aqueles que são aí fruto de vontade do homem. Tem fatos alheios à vontade do homem, que simplesmente aconteceram, e outros fatos são praticados pelo homem. Então, ato, digamos assim, encaixa-se na categoria de fatos. Podemos falar que fato é um gênero do qual ato é uma espécie,
Então, ato envolve manifestação de vontade do homem. Então, uma conduta que nós podemos identificar como sendo do homem. Beleza? Então, fato é algo mais abrangente, ato é algo que é uma conduta, uma manifestação de vontade do homem. Perfeito? Mas o raciocínio é o mesmo. Dentre os atos, dentre as manifestações de vontade do homem, algumas foram selecionadas, foram convencionadas de que elas eram relevantes para o direito. Eram relevantes para as relações jurídicas, para as relações entre as pessoas, para a harmonia da sociedade, enfim. Esses atos que partem do homem, obviamente, e geram repercussão no direito, têm relevância para o direito, são atos jurídicos. Tudo bem? Então, fatos jurídicos, acontecimentos relevantes para o direito. Dentre os acontecimentos, aqueles que foram fruto de manifestação de vontade do homem, nós temos os atos jurídicos. Legal. Agora vamos para a administração pública. Como isso repercute na administração pública? O que é um fato administrativo, né? Então já vimos que fato são acontecimentos. Agora, um fato administrativo são acontecimentos que têm repercussão na esfera administrativa, podemos dizer assim. Por exemplo, a morte de um servidor, né, coloquei para vocês aqui. Morte de um servidor que gera vacância de um cargo. Gente, a morte de alguém é um fato, né? Ela não é um ato. Normalmente, ela não é fruto de vontade. Morte é um fenômeno que acontecerá com todos nós, mas que não é fruto de manifestação de vontade. Ninguém teve uma conduta para que essa pessoa, né, de repente morresse. Né? Esse servidor ele não queria morrer às vezes, mas ele morreu. Enfim, é um fato, mas ele gera uma consequência para a administração pública, qual seja, um cargo público ficou vago. Um cargo público ficando vago, ele precisa ser provido novamente. Opa, vamos abrir concurso público, e esse cargo é em comissão, ele é de livre provimento, qual é a postura? Então veja que é um fato, é um acontecimento fatal, nesse caso, que gerou uma repercussão para a administração pública. Outro exemplo, uma intempérie da natureza, uma chuva muito forte, uma enxurrada, enfim, destruiu um imóvel público. Um evento da natureza que não foi manifestação de vontade de nenhum homem, né, de nenhuma pessoa especificamente, mas destruiu um próprio público, destruiu um prédio público. Isso é um fato administrativo, é um evento que aconteceu que teve repercussão na administração. Por quê? Porque vai ter que ser reconstruído esse prédio. Para reconstruir esse prédio, precisamos fazer uma contratação. Contratação se faz por licitação ou se faz por emergência, nesse caso? Vai depender do caso. Então, tudo isso são fatos que aconteceram que vão impactar na administração pública. Tem uma divergência doutrinária, uma pequena divergência doutrinária, pessoal, do professor José dos Santos Carvalho Filho. Ele define fato administrativo como sendo a atividade material no exercício da função administrativa que não repercute na esfera de direitos, mas tratam de evento material ocorrido na administração. E ele cita alguns exemplos. Ele fala que, por exemplo, uma apreensão de mercadorias é um evento material. O que é um evento material? É um evento que ele não tem carga decisória, ele não tem ponderação de valores, ele não olha para esses valores, entenderam? Eles vão direto concretizar um fato, vai apenas executar algo, né? Por exemplo, você está aí apreendendo mercadorias. São mercadorias ilegais, a simples apreensão, quando o agente público lá da Receita Federal, por exemplo, vai lá, sequestra aqueles bens, apreende, pronto, isso é um ato meramente material, qual seja, né? Ele vai lá, abraça aquelas mercadorias todas e leva para um depósito. Pronto, acabou. Aquilo não tem valores envolvidos, não tem uma decisão envolvida ali, não é uma manifestação de vontade propriamente dita, é um fato. Dispersão de manifestantes, também existiam lá alguns manifestantes, a polícia foi lá, dispersou aqueles manifestantes. Pronto, simplesmente um fato, não tem carga valorativa, não tem carga de decisão aquilo lá. Vamos demolir um imóvel, por exemplo, existe lá um imóvel que foi construído, só que não respeitou as regras do município para a construção, não respeitou o código de obras, o zoneamento urbano, enfim, aquele imóvel precisa ser demolido. Chamamos um guindaste e manda demolir. Então, a simples demolição não é um ato administrativo em si, não é uma manifestação de vontade, é apenas um ato material, ele é desprovido de carga valorativa. Não há que se discutir valores em atos materiais. É isso que o professor Carvalho Filho fala ou define fato administrativo. Mas o fato é, pessoal, agora sim, passando para o mais importante para a nossa aula, é já nos aproximarmos das manifestações de vontade da administração pública. Então, primeira coisa, ainda antes de falarmos em atos administrativos, precisamos falar em atos da administração pública,
que são atos da administração? São aqueles praticados dentro da administração pública, ou seja, dentro dos órgãos públicos e por agentes públicos. E isso que eu falei para vocês agora são atos da administração pública. Cuidado, não chegamos ainda em atos administrativos, que vai ser no segundo momento. Por enquanto, estamos em atos praticados pela administração pública, ou seja, dentro de órgãos públicos por agentes públicos. Beleza? Quais são esses atos? Exemplos de atos, né, pessoal? Isso aqui é uma relação meramente exemplificativa. Temos atos de direito privado, por exemplo, quando a administração pública aluga um bem imóvel para ser sede de um fórum, por exemplo, a vara trabalhista do município tal se situa num imóvel alugado. A administração pública, ela figura nessa relação contratual, nesse contrato de locação de imóvel, ela figura como inquilina, ela paga aluguel para o proprietário daquele imóvel, para que naquele imóvel seja sede da vara trabalhista daquele município, por exemplo. Que, aliás, não é raro disso acontecer Brasil afora. É bastante comum sede de fóruns, né, serem imóveis alugados. Então, nesse caso, a administração figura como inquilina, ela paga aluguel para o proprietário do imóvel, normalmente, e isso é um ato privado, né? É uma postura privada. A administração pública está num contrato, mas aí no regime eminentemente privado, como qualquer outro inquilino. Tem que pagar o aluguel para o proprietário do imóvel. Então isso é uma característica privada, né? A administração ser parte de um contrato de locação é um ato privado, né? Realmente é algo com característica privada. Atos de mera execução material são esses exemplos que a gente acabou de mencionar, do professor Carvalho Filho, né? Demolição de um imóvel, apreensão de mercadoria, isso não tem carga valorativa, não tem carga decisória, não é uma manifestação de vontade propriamente, é apenas executar algo que já é previsto, né? Algo que já tem uma previsão legal, precisa-se apenas executar, então não há carga decisória. Atos de conhecimento meramente enunciativos, quando a gente tem, por exemplo, pareceres jurídicos ou então certidões, você não tem manifestação de vontade propriamente dita, né? Tanto que tem gente que nem chama isso de ato administrativo até. Isso mais à frente a gente vai conversar um pouquinho disso. Mas enfim, eles apenas expressam uma opinião no caso de pareceres, ou então no caso das certidões, elas apenas atestam certos fatos que existem em um banco de dados da administração. Então, quando você certifica um fato por uma certidão, significa que você foi a um banco de dados, consultou algum registro e gerou um documento chamado certidão. Então, isso não é uma vontade propriamente, né? É apenas você estar ali colocando em um papel algo que existe em um banco de dados. Você certifica algo e aí você está emitindo uma certidão. Então veja, pessoal, que tudo isso aqui são, digamos, eventos, né, são condutas aí praticadas no âmbito da administração. Agora, passando sim para o mais relevante para essa nossa aula, conceituando o ato administrativo, veja que agora a coisa muda de figura um pouco. Então partimos lá do fato jurídico, ato jurídico, fatos administrativos e agora a gente passamos por atos da administração e agora a gente chega em ato administrativo. Qual a definição, pessoal, desculpa, que a gente pode fazer então para atos administrativos? É essa daqui, manifestação de vontade da administração. Então, a administração pública está de fato expondo sua vontade, expressando sua vontade, que segue o regime jurídico de direito público, e isso é importante. Lembre-se que no slide anterior mencionamos contratos privados da administração, por exemplo. Aqui é regime jurídico de direito público e que propicia efeitos jurídicos com uma finalidade pública. Esses três aspectos são nucleares ao ato administrativo, pessoal. Primeira coisa, é uma manifestação de vontade. Isso é muito importante porque caracteriza o ato propriamente dito, não é verdade? Desculpe. Segundo tópico, regime jurídico de direito público e não de direito privado. Não é o contrato de locação, por exemplo, não é uma doação ou uma permuta de bens. É um regime, é algo da seara pública. Tem traços próprios, tem características próprias que distinguem bem em relação a atos de direito privado. Então, isso é outra coisa muito relevante. E outra coisa, pessoal, a finalidade das práticas dos atos da administração tem sempre que ser com uma finalidade pública. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Outra coisa muito importante,
Ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. É um ato jurídico praticado, digamos assim, no seio da administração pública ou então com uma finalidade pública, desde que com todos esses requisitos aqui: vontade da administração, regime jurídico de direito público e uma finalidade pública. 2 cuidados que eu deixo para vocês aqui antes da gente encerrar esse bloco. Cuidado número 1. Podem acontecer atos administrativos dentro e fora da administração pública. Como assim fora da administração pública? É só pensar, por exemplo, nas concessionárias de serviços públicos. Quando a gente tem uma concessão de serviço público, significa que um particular ele vai executar uma atividade, um serviço público. Pensem aí no gás encanado, energia elétrica, água e luz, né, fornecimento de água, coleta de esgoto, enfim, energia elétrica. São serviços públicos exercidos ou executados por particulares, por empresas particulares, por consórcios de empresas. Essas pessoas jurídicas de direito privado, elas têm o serviço delegado, mas elas agem, têm certas posturas dessas empresas que são posturas típicas do poder público. Sendo assim, quando elas praticarem posturas de poder público, que a elas foi delegada por um contrato de concessão de serviço público, elas também vão praticar ato administrativo. Então, muito cuidado para não cair em pegadinhas do tipo: atos administrativos só acontecem no seio da administração pública, ou seja, só podem ser praticados por órgãos da administração ou por servidores da administração. Não é bem assim. Cuidado, no caso de concessionárias, atos administrativos são praticados, portanto, fora do universo da administração pública, né, dos órgãos e agentes públicos. Tudo bem? Tomar cuidado agora, por outro lado, quando a gente tem um ato administrativo praticado por alguém que não integra a administração, esse não vai ser um ato da administração. Não se esqueça, quando a gente escreve administração pública com A e P maiúsculo, a gente se refere aos órgãos e às pessoas que integram a administração pública. Tudo bem? Então, se eu falo que um ato foi praticado por um concessionário de serviço público, um ato administrativo foi praticado por um concessionário, significa que um ato administrativo foi praticado por uma pessoa que não integra organicamente a administração pública. Consequentemente, não podemos dizer que será um ato da administração, porque foi praticado fora do seio da administração pública. Tranquilo? Esse é o primeiro cuidado. E o segundo cuidado, para a gente encerrar esse bloco, é que não é apenas o Poder Executivo que pratica atos administrativos. Quando a gente fala em administração pública, é natural, né, a gente acabar pensando apenas nos órgãos do Poder Executivo. Você pensa, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Fazenda, enfim. Quando a gente pensa em administração pública, a gente é remetido, né, nós somos induzidos a pensar no Poder Executivo de maneira geral. Esse raciocínio não é errado, é que realmente é algo mais natural. Mas eu só quero que vocês não se esqueçam que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também praticam atos administrativos. Aquele bom e velho exemplo. Por exemplo, o Judiciário também faz concurso público, também faz licitações. O Poder Legislativo também faz licitação, também faz concurso público. Então, só para não vocês serem induzidos a achar que somente o Poder Executivo pratica atos administrativos. Legislativo e Judiciário, em suas funções atípicas, também praticam atos administrativos. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hora é só. Daqui a pouco a gente retorna, então, continuando nessa temática e vamos embora aprofundando atos administrativos. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!